conforme eu estava falando, agora sim. Então, gente, vamos começar aqui. A gravação agora foi iniciada. Eu vou falar dos detalhes desse edital ao longo dessa aula de hoje, desse encontro de hoje, mas, inicialmente, algumas coisas, obviamente, já chamam a atenção da gente, né? E, até por isso, eu já vou comentar logo de cara. Está um programa muito enxuto. E programas enxutos são bons para que você possa, obviamente, não precisar se perder no meio de tanta matéria, principalmente para quem não está estudando na área específica. Por outro lado, alguns assuntos podem ser aprofundados. E aí que está a questão. O principal desse encontro hoje aqui é até para orientar vocês em relação a como vocês vão estudar para esse concurso. Eu garanto que tem um monte de gente aí que já está desesperada pensando em estudar matemática, porque viu que tem matemática e raciocínio lógico. Quando a matemática e o raciocínio lógico deve ser a última coisa que vocês têm que pensar nesse concurso. E eu vou mostrar por quê. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o material, o edital. E aí eu vou também falar um pouquinho dessa carreira, né? Dessa carreira de servidor do Tribunal de Justiça da Bahia. Primeira pergunta que o pessoal fala, né? Vale a pena fazer esse concurso? Eu digo para vocês não vou dizer 100%, porque toda unanimidade é burra, né? Mas eu digo para vocês com 99,9% de certeza. Vale muito a pena. Primeiro, porque vou falar uma coisa para vocês que é meio senso comum, mas é o seguinte: dificilmente vocês vão ter problema de atraso de salário. Atraso que pode acontecer no executivo, né, em qualquer coisa, mas no judiciário não ocorre. Não ocorre atraso de salário no judiciário. Então, assim, é uma segurança que vocês têm. O plano de carreira do TJ é muito bom, né? Vou mostrar para vocês um pouquinho do plano de carreira deles. Além disso, vocês ainda têm uma outra vantagem, que são as 30 horas. O funcionário do TJ ele trabalha 30 horas, ele não trabalha 40, são 6 horas diárias. Então, você ainda pode conciliar com uma segunda ocupação, tranquilamente, né? Então, assim, de início já falo, vale muito a pena. Aí vem, tá, e qual é o problema, então, desse concurso? É o número de vagas. É o número de vagas que está bem restrito. E não digo assim, eu não vou fazer porque tem pouca vaga. Não é nem isso. É porque o número de classificados que vão ter sua correção corrigida é muito pequeno. É muito pequeno. Então, eu acho que por isso, talvez, esse concurso não traga muita gente de fora. Geralmente, concursos de TJ, né, órgãos do Judiciário, Ministério Público, trazem muita gente de outros estados. Pode ser que, por causa disso, a gente não tenha um grande número de pessoas de fora e a concorrência seja mais aqui, o que é uma vantagem, né? Então, vamos analisar primeiro e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre essas situações. Primeiro, quais são os cargos principais, né? Esse daqui é um cargo que eu sugiro para todo mundo fazer, né? É o que a gente chama da carreira de entrada. Quem já é funcionário público, que ganha 5, 6 mil reais, obviamente não. Mas se você ganha 5, 6 mil reais na iniciativa privada, eu altamente sugiro você fazer um cargo de técnico judiciário. Isso daqui é o que a gente chama de emprego de entrada, né? Você não necessariamente vai aposentar nesse cargo aí, se bem que não é ruim não, tá? Fim de carreira, se vocês pegarem o portal da transparência do TJ, vocês vão ver técnico judiciário ganhando 14, 15 mil líquidos, tá? Então, assim, não é um emprego, não é um cargo ruim, um salário ruim, mas, obviamente, que é uma entrada no serviço público. Você entra e depois você vai fazendo outros concursos que te pagam mais, tá? Então, esse é o cargo principal, né? O técnico judiciário, escrevente de cartório. O salário base dele é R$ 3.725,10, mais os benefícios. Aí que vem a questão.
os benefícios. Um dos benefícios é o auxílio alimentação. O auxílio alimentação do TJ é de R$ 1.700. E detalhe, ele é auxílio alimentação, não incide imposto de renda, não incide nenhum tipo de desconto. Então, só o salário base com o auxílio alimentação já vai para 5.400, né? Fora outros benefícios que vão entrando. O plano de carreira do TJ, ele é muito robusto. Vocês podem progredir de 3 maneiras. Você progride de maneira horizontal ou vertical. Você progride por titulação, você progride por desempenho, desempenho, titulação e antiguidade. Então, são 3 tipos de progressão: antiguidade, titulação e desempenho. Então, você sobe na carreira muito rápido no TJ. E o outro cargo, né? Aí tem o seguinte: o edital para analista, os cargos de analista para o interior se restringem a quem é formado em direito. Para quem não é formado em direito, só tem vaga na capital. Tá? E aí eu sinalizei 2 cargos que são meu público aqui. Né? Um é a pedagogia, o pessoal da pedagogia tem uma vaga de pedagogia, mas com expectativa de chamar mais. O grande detalhe só serão 5 aprovados. Tá? Eu, particularmente, acredito que os 5 serão convocados. E a área administrativa, que é um analista para qualquer nível superior. Qualquer nível superior que a pessoa tenha. Licenciatura, bacharel ou tecnólogo, ela pode fazer o concurso para analista da área administrativa. No caso dos analistas, o salário é de R$ 6.111,82, mais benefícios. Então, você coloca aí, somando com auxílio alimentação, dá 7.600, fora os outros benefícios que tem. Sendo que o maior benefício, na minha concepção, são as 30 horas semanais. Liliane levantou a mão. Pode falar, Liliane. Professor, para esse cargo que a gente pode concorrer de qualquer diploma de nível superior, tem quantas vagas que eu não olhei ele, não? Eu vou mostrar, eu preparei aqui já para mostrar, eu também não me lembro, mas se eu não me engano são 3 vagas, se eu não me engano, mas tem aqui, daqui a pouquinho eu já vou passar essa questão das vagas, tá? Certo, obrigada. Nada. Então, isso daqui é o inicial. Aí você vai falar assim, poxa, para ganhar só 6 mil, o plano de carreira é bom. Escutem o que eu estou falando, tá? Peguem a transparência, entrem no site do TJ e procurem na transparência, que vocês vão ver o que eu estou falando, né? Vocês vão ver que vai ter gente lá ganhando 16, 18, 20, 21, né? Sem contar que você tem a possibilidade de depois conseguir um cargo comissionado, uma função de confiança que, inclusive, vai aumentar seu salário, ok? Bom, as inscrições começam já amanhã, né? É um concurso que parece que vai assim, toque de caixa, né? A inscrição já abre amanhã e ela vai até o dia 10 de maio. Agora, muito cuidado, porque as inscrições vão até as 14 horas do dia 10 de maio. Geralmente o pessoal pensa assim, vai até 11h59, como a maioria dos concursos faz, né? Até 11h59 do dia 10 de maio. E aí, quando vocês chegarem lá, à noite do dia 10 de maio já vai estar fechado. Pode até, né, calhar do concurso prorrogar, o que é normal, mas minha sugestão, independente de vocês decidirem se vão fazer ou não, né, se inscrevam logo. Se inscreve. Qualquer coisa, você tem até o dia 10 de maio para pagar. Tá? Se inscreve e depois você decide. Eu não sei qual que eu faço. Técnico analista. Se inscreve nos 2. E lá na hora você decide qual que você vai fazer. Nada impede de você fazer os 2. Porque um aprova de manhã e o outro aprova à tarde. Dá para fazer. Mas se você quiser fazer só um, você se inscreve nos 2 e lá na frente você decide e paga só o de um. Tá bom? O valor das inscrições, técnico R$ 80 e analista R$ 120. E a organizadora, na minha concepção, uma das melhores organizadoras, que é a FCC, foi a organizadora do concurso do Estado de 2017 para professor, né? E ela organizou um outro concurso que, se eu não me engano, foi... Me corrijam aí se eu estou errado. Mas se eu não me engano... Bahia não foi eles, foi a FCC. SEC Bahia agora. Esse último também?
Foi eles. Tinha algum concurso do Estado também recente que eles... na minha opinião, é uma excelente organizadora. Eles, de vez em quando, dão umas escorregadas, mas, assim, não se compara a essas organizadoras aí de fundo de quintal que a gente vê realizando um monte de concurso aí. FCC, VUNESP, TRT, isso aí, mano. Era esse que eu estava querendo lembrar. Eles realizaram TRT, né? Foi um concurso muito esperado. FCC, VUNESP, Fundação Getúlio Vargas e Sebrasp, na minha opinião, são o quarteto ali de top de linha, né? Tem outras boas organizadoras também, mas essas 4, na minha opinião, são as melhores. Agora, atenção, o período de isenção começa amanhã e termina sexta. Quem vai pedir isenção tem até sexta-feira para pedir isenção, tá? Então, assim, é de amanhã até sexta. Se vai tentar isenção, lembrando que você tem que ter o CAD único, né? Tem que ser o beneficiário do CAD único do governo federal. Se você tem, você faz a inscrição com pedido de isenção. Depois que sair o resultado, se for deferido, você está automaticamente inscrito. Caso não seja deferido, você pode ainda entrar com recurso, mas caso o recurso seja negativo, aí você tem que pagar a inscrição, caso seja indeferido, né? Se não, você não participa do concurso. Então, quem for tentar isenção, não deixe para o último dia. Aproveita amanhã, já abriu, vai lá e faz logo a solicitação de isenção. Bom? Aí vamos para os detalhes da inscrição. Isso daqui que eu acho bem importante. Ó. Ao inscrever-se, o candidato deverá indicar a comarca de classificação de acordo com o anexo 5º deste edital, o código da opção de cargo e especialidade de sua preferência, conforme tabelas constantes do capítulo 2 deste edital, e o código da cidade de realização de prova, conforme constante no anexo 4º deste edital. Então, 3 situações que vocês vão ter que indicar. Vocês têm que dizer qual a comarca que vocês querem concorrer. Se vocês querem, eu vou mostrar daqui a pouquinho onde que estão essas vagas, né? Se você quer concorrer a Salvador, quer concorrer a Camaçari, a Dias d'Ávila, tem vaga para Dias d'Ávila, para Simões Filho, para Camaçari, para Salvador, mas você tem que indicar. Se você indicar que quer concorrer a Camaçari, você vai ficar em Camaçari. Abriu vaga em Simões Filho. Não, você vai ficar em Camaçari, tá? Então, você tem que indicar para qual comarca você quer se candidatar. Além disso, você tem que indicar, obviamente, para qual cargo você está se candidatando. Pergunta que geralmente o pessoal faz: eu posso me candidatar para analista em uma comarca e para técnico em outra? Sem problema nenhum, são inscrições distintas. Só vai ficar difícil você escolher cidades diferentes, porque não tem nem sentido você escolher 2 cidades, né? Porque a terceira escolha você vai escolher em qual cidade você quer fazer a prova. Porque as provas vão acontecer em Salvador e em mais algumas cidades do interior, né? Obviamente, quem é daqui, escolhe aqui. Ah, mas eu quero tentar para Barreiras. Tranquilo, você pode tentar para Barreiras e fazer a prova em Salvador. Não tem nenhum tipo de problema, tá bom? Como você pode... Ah, eu vou tentar para Salvador, mas no final de semana da prova eu vou estar visitando um parente meu lá em Vitória da Conquista. Você pode fazer a prova lá, sem problema algum. Tá? O local de prova não tem nada a ver com a comarca para a qual você se candidata. Okay? Será permitida a inscrição do candidato para prestar provas para cargos distintos, sendo recomendado ao candidato observar atentamente as informações sobre a aplicação das provas, uma vez que só poderá concorrer para um único cargo especialidade por período de aplicação das provas. Então, assim, a pessoa fala assim, eu quero concorrer para pedagogo e para analista administrativo. Não pode, porque as 2 provas são no mesmo turno. O que você pode é concorrer para técnico e para analista, porque são em turnos diferentes. Se, por um acaso, você fizer 2 inscrições para analista, fiz para pedagogia e fiz para analista administrativo. Você fez e pagou as 2, está valendo só a última. Tá? A primeira dançou. Por quê? Elas são no mesmo horário. Se você faz 2 inscrições, só fica valendo a mais recente. Tá? Então, nesse caso, prestem atenção. Tá? Você só pode fazer 2 se for uma para técnico e uma para analista. Aí vocês sempre perguntam,
Vale a pena fazer as duas? Eu acho que vale. Eu acho que vale. Se você dispuser, né, obviamente, porque se você for tentar isenção, aí que vale a pena mesmo. Né? Se você tem direito à isenção, vale super a pena. Se você não tem direito à isenção, aí você tem que avaliar, porque são R$ 200, 120 de um e 80 do outro. Mas eu acho que vale super a pena, principalmente se você for fazer para analista da área administrativa. Por quê? O conteúdo de analista da área administrativa é muito parecido com o conteúdo de técnico judiciário. Só tem uma coisa a mais, que eu tenho até aqui, eu não me lembro de cabeça o que é. Orçamento público. Analista cai orçamento público e técnico judiciário não cai. É a única coisa a mais. Então, assim, acho que vale muito a pena sim, né? Para quem tiver a oportunidade de tentar. Assim como tem gente, não, eu quero me focar só em um. Legal, perfeito. Me acho super válido. Ok? Vamos lá. Aí vamos falar das vagas agora, né? Bom, aí, olha só, eu coloquei as vagas de técnico judiciário. Quais são? Técnico de ensino médio, tá? Eu tenho 5 vagas para Salvador, 2 vagas em Barreiras e 2 vagas em Camaçari, e uma vaga em Alagoinhas, Conceição do Coité, Dias d'Ávila, Feira de Santana, Gandu, Ilhéus, Itabuna, Itaparica, Jacobina, Livramento de Nossa Senhora, Luiz Eduardo Magalhães, Paulo Afonso, Santo Amaro, Simões Filho, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista. Aí você fala assim, poxa, eu não vou fazer um concurso para uma vaga. Eu acho que você tem que fazer, sim. Eu acho que você tem que fazer. Agora tem o seguinte, eu duvido muito que vai ser só uma chamada em cada um desses lugares, né? Até porque existe uma movimentação muito grande nessas comarcas. O cara que passa nesse concurso, daqui a pouquinho ele faz um que paga 5, 6 mil, ele sai e vai para outro. Aí abre a vaga. E aí chama o próximo da lista. A grande questão é que nos concursos, nas comarcas em que tem apenas uma vaga, só vão corrigir a redação dos 5 primeiros colocados. Nas comarcas que tem 2 vagas, só vão corrigir a redação dos 10 primeiros colocados. E nas comarcas com 5 vagas, eu tenho dúvida, mas eu já vou ver aqui para vocês. Eu acho que são os 35. Deixa eu dar uma olhada aqui para vocês. Eu acho que são os 35 primeiros colocados. Eu sinalizei um pouquinho mais à frente, mas só para aproveitar que a gente está aqui e já ver isso. Técnico judiciário. Vão ser os 50 primeiros colocados, tá? De técnico judiciário. 50 primeiros colocados de técnico. Vão ser, ou seja, em Salvador, nós teremos os 50 primeiros colocados. Em Barreiras e em Camaçari serão os 10 primeiros colocados. E nas demais cidades, apenas os 5 primeiros colocados. Tá? Aí você fala assim, mas aí é muito difícil, Alexandre. Não. Pra você ter uma ideia, o último concurso para MP teve comarca aí que só tinha 100 candidatos. Então, ficar entre os 5 primeiros de 100 tem nada impossível se você faz uma boa preparação. Né? É o que eu sempre falo, concurso não passa quem sabe mais, não. Passa quem se prepara melhor. Ninguém vai saber 100% dos conteúdos que estão ali. O que as pessoas fazem é se preparar para estudar para o que realmente vai cair. Essa é a chave de tudo. Okay? Então, as vagas de técnico judiciário são essas daqui. As de analista, eu coloquei, analista só tem para Salvador, tá? Tem analista, sim, nas comarcas do interior, mas só para quem é formado em direito. Então, eu nem sinalizei aqui, porque acho que não interessa tanto para a gente. Para a área administrativa, tem 3 vagas para Salvador, tá? E dessas 3 vagas, eles vão corrigir 35. Os 35 primeiros colocados vão ter sua redação corrigida. E para pedagogo só tem uma vaga. E só vão corrigir as 5 primeiras redações. Né? Lembrando, são as 5 primeiras
5 primeiros colocados, mas se houver empate, e sempre há empate, né, na 5ª colocação, entra todo mundo. Então, pode ser que sejam só os 5 primeiros colocados, mas entre 30 e poucas pessoas, o que é normal. Tá bom? Bom, então, isso daqui é em relação à vaga. Ficou claro aí, Liliane? Você tinha me perguntado, apareceu aqui agora. Sim, professor, obrigada. Alguma dúvida aí, gente, em relação a essa questão das vagas? Não, né? Então, vamos prosseguir. Vamos falar agora cota para negro. Eu acho que é muito importante, obviamente, quem é elegível, né? Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE. Aí você fala assim, mas só tem uma vaga no que eu quero fazer. Por exemplo, o pedagogo só tem uma vaga. Para que eu vou concorrer a negro? O que acontece? Eles podem chamar depois mais de um. Então, se eles chamarem mais de um, a regra é a seguinte: primeiro colocado, ampla concorrência; segundo colocado, ampla concorrência; e terceiro colocado, negro. Tá? Os candidatos negros serão destinados a ocupar por cargo a 3ª, a 8ª, 13ª, 18ª, 23ª, e assim sucessivamente, seguindo intervalos de 5 vagas. Então, a cada 5 vagas, chama-se um negro. Tá? Tem também para deficiente, mas eu não coloquei, né? Mas está lá no edital, também tem deficiente, também tem essa mesma colocação, mas em relação a candidatos negros. E uma coisa que eu achei interessante, diferente em relação a esse concurso, é o seguinte: geralmente, assim, todo concurso tem, ao final, a comissão de heteroidentificação. Você se autodeclara preto ou pardo. E vai ter uma comissão que vai avaliar se você realmente é preto ou pardo. E eles usam para isso o fenótipo, né? O fenótipo pode ser a cor da pele, os traços faciais, cabelo, qualquer coisa que associe com pessoas pretas ou pardas. E se por um acaso você for na comissão e você for lá convocado e a comissão avaliar que você não é preto ou pardo, em muitos concursos, o que acontece? Quando você é declarado que não é preto ou pardo, você está eliminado do concurso. Só que neste concurso aqui, caso você se autodeclare preto ou pardo, chegar lá, a comissão fala assim, não, você não é preto nem pardo. E, obviamente, ficar claro que não houve má fé quando você falou isso, mas é só uma questão de se ver como preto ou pardo e não ser, segundo a comissão, você não é eliminado, tá? Você só não vai concorrer a preto e pardo, mas você fica na ampla concorrência. A mesma coisa se você faltar. A maioria dos concursos acontece da seguinte forma: comissão de heteroidentificação, você foi convocado. Se você não for, você está eliminado do concurso. Você não está eliminado só do preto ou pardo, você está eliminado do concurso. Nesse, não. Se você não for, você foi convocado, não foi, você sai da lista de preto ou pardo, mas você permanece na ampla concorrência. A menos que, pela sua classificação, você não fique entre os classificados da ampla concorrência. Tá? Mas se você ficar, você continua na lista da ampla e não vai constar mais na lista de pretos e pardos. Isso é um diferencial desse concurso. Bom, seguindo. Estrutura da prova, que é onde onde começa a interessar a gente, né? Achei muito legal a estrutura da prova e vai privilegiar muito uma parte da prova, que são os conhecimentos específicos. A prova ela vai funcionar assim, são 60 questões e uma redação. Tá? São 20 questões de conhecimentos básicos com peso 1 e 40 questões de conhecimentos básicos com peso 3. Vocês estão vendo como conhecimentos específicos têm muito mais peso. Só que tem o seguinte: como é que vai ser calculada essa nota? Dessas 20 questões, elas valem 10 pontos. Ou seja, cada questão aí vai valer 0,2. Tá? Cada questão aí vai valer 0,2 não, perdão. Cada questão aí vai valer meio, 0,5. Tá? Então, são 20 questões, cada uma valendo 0,5. Então, você calculou tudo. Vamos supor, você acertou 16 questões.
16 vezes 0,5, 8. Sua nota em conhecimentos básicos foi 8. Conhecimentos específicos são 40 questões, também valendo 10. O que isso quer dizer? Cada questão, ao invés de valer meio, vai valer 0,25. Ela vale menos, porque tem mais questão. Né? Então, vamos supor que você acerta 30 questões. 30 vezes 0,25 dá 7,5. Então, você vai ficar com 8 em conhecimentos básicos e 7,5 em conhecimentos específicos. E aí sim vai ser feita a média. Peso 1 para conhecimentos básicos, 8. E peso 3 para específico. Então, vai ficar 8, 7,5, 7,5, 7,5. Para calcular a média. Tá? Então, dessa média aqui, vai somar tudo e vai dividir. A média, para que você seja considerado apto, é 6. Você precisa ter, no mínimo, nota 6. Se você tirar menos de 6, um abraço, o concurso terminou aqui para você. Né? Se você tirou mais de 6, você está aprovado? Não necessariamente. Aí você precisa estar entre os primeiros colocados do cargo a que você concorre, né, dentro do número de vagas, para que você tenha sua redação corrigida. Só serão corrigidas as redações daquele número de pessoas que eu falei. Eu acho que aqui tem, novamente eu torno a falar. Né? E a redação vale 10 pontos. Tá? Depois eu vou mostrar a composição de nota para vocês verem como a redação é pesada. Tá? Títulos apenas para quem vai concorrer a analista. Título vale 1,5 ponto. Tá? Faz uma gigantesca diferença, mas só para analista. Quem vai fazer técnico não tem prova de títulos. Ok? Eu vou chegar lá na redação para falar para vocês. Mas antes, vou falar dos conteúdos. Conhecimentos básicos são comuns a todo mundo. Língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico e legislação. Aí o pessoal já começa, meu Deus, a matemática, e agora? O que eu faço da minha vida? Eu vou desistir, eu vou, não tem jeito para mim. Gente, são 20 questões. Eu arriscaria aí umas 10 de língua portuguesa, 5 de matemática, raciocínio lógico, 5 de legislação, ou 7, 6. Então, assim, não tem motivo para desespero com matemática. Aí, se eu errar todas de matemática, concentre-se em legislação e língua portuguesa. Obviamente, eu não estou falando para você abandonar a matemática e o raciocínio lógico. O que eu estou falando é que não tem motivos para pânico em matemática e raciocínio lógico. Nenhum. Tá? Então, assim, o que eu acho importantíssimo, legislação, porque a legislação está muito enxuto o conteúdo. Só vai cair o regimento interno, a Lei 6677 e a Organização Judiciária do Estado da Bahia. É só isso. Então, tá com aquilo redondinho, carimbadinho. Nas nossas aulas, já tem microaula da 6677. Eu estou liberando mais 2 microaulas ainda amanhã. Então, e eu vi que pouquíssima gente viu, tá? Porque eu consigo ver quantas pessoas viram. Pouca gente viu. Agora, eu assisti, viu? Eu não consigo ver quem, mas eu sei que pouca gente viu. Eu assisti toda. Esse final de semana foi para ler, estudar. Ótimo. Tá vendo? A recompensa veio hoje com o edital. Então, assim, quem ainda não fez, vocês têm 3 meses, gente. Tem 3 meses, 3 meses e meio até a prova. É tempo mais do que suficiente, tá? Para vocês se prepararem muito bem, porque o conteúdo é enxuto. Língua portuguesa não tem nem o que falar. Né? Língua portuguesa tem que cair para dentro, resolver muito exercício. Eu vou falar um pouquinho mais lá para frente, quando chegar na hora que eu falar como estudar e o que mais. Então, conhecimentos básicos, 20 questões são esses daqui. São esses 3 conteúdos. Olha que diferença, né? Tem concurso de conhecimentos básicos, são 6, 7 matérias. Esse daqui não, são 3. Língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, legislação. Aí vamos para os específicos de técnico. Olha que coisa linda. Constitucional, administrativo e administração pública. Né? Pessoal que está desde o início, né, no curso, sabe que a gente já está martelando em constitucional, né? Estamos batendo bastante em constitucional. Tivemos uma aula que foi só de correção de atividade constitucional, que deu para tirar bastante dúvida ali, né? E o que a gente vai fazer mais para frente? A gente vai trabalhar naquele mesmo esquema.
Vamos pegar uma aula inteira de resolução de exercício, de constitucional, de administrativo, de administração pública, para a gente ver como isso é cobrado. Com detalhe, agora com ênfase em como a FCC pede. Né? Obviamente vai entrar de outra organizadora também, para a gente ter uma visão mais complexa, mas a gente já vai ter uma noção do contexto da FCC. Ok? Então, assim, super enxutinho o programa. Ou seja, quem vai fazer para técnico? 6 disciplinas. Moleza. Analista administrativo, olha que delícia. Mesma coisa, com exceção de ter mais uma matéria, orçamento público. Então, direito constitucional, direito administrativo, administração pública e orçamento público. Inclusive, eu agora não estou lembrado se foi no concurso da UFBA ou na Embasa, que a gente, inclusive, tem aula gravada sobre orçamento público, sobre tipos de orçamento e tudo mais. Eu vou recuperar essa aula, colocar lá como atividade de inicial, né? Porque, assim, a gente abriu uma aula para falar... Público, professor. Oi? Foi no Ministério Público. Foi o Ministério Público, né? A gente abriu uma aula para falar de teoria, às vezes fica muito cansativo. Então, eu prefiro deixar essas aulas gravadas de teoria e nas aulas ao vivo a gente trabalha os exercícios e vai tirando as dúvidas. Eu acho que rende muito mais, né? E, obviamente, que se tiver dúvida, a gente volta e conversa sobre. Então, para quem for fazer para analista administrativo, da área administrativa, é isso daqui. E, obviamente, tem o pessoal da pedagogia aí, né? Olha que delícia, ó. Constitucional. Tá vendo como é que não dá para escapar do constitucional? Pedagogia, aí vai cair todas aquelas questões, pedagogia e legislação. O que cai relativo à legislação na pedagogia, né? Que legislação é essa que está sendo cobrada na pedagogia? Deixa eu colocar aqui para vocês, até para... Deixa eu botar aqui, só um minuto. Tá. Porque é pouca, é bem pouquinho, não tem nada aprofundado. Ó, legislação, 2. É o Estatuto do Idoso e a Lei Maria da Penha. A legislação que vai ser cobrada é essa. Estatuto do Idoso e Lei Maria da Penha. A pedagogia em si é tudo aquilo que a gente estuda para concurso. Fundamentos da educação, LDB, parâmetros curriculares nacionais, né? Obviamente que vai aparecer algumas coisas também de relações humanas do trabalho, uma coisa assim mais da área corporativa, vai ter, mas é muito pouco. Currículo, processo de ensino-aprendizagem, planejamento... tudo isso, né? Agora, uma coisa interessante é que aí eu acho legal, que um dos temas é a atuação do pedagogo no âmbito judicial. Então, tem algumas coisinhas assim, mas está muito, muito enxutinho esse conteúdo para pedagogia. É uma pena que é uma vaga, né? A minha pena não é nem por ser uma vaga, porque isso não é problema, é uma pena que são só os 5 primeiros, né? E é só Salvador. Mas não desanimo ninguém a fazer, não, tá? Eu super dou a maior força para quem quiser fazer, tá? Alguém me chamou. Oi, Adriana, pode falar. Oi, Alexandre, boa noite, tudo Boa bem? noite. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa vaga aqui é para Salvador. No caso, eu querendo mudar, que eu cheguei depois, eu não vi se você falou sobre isso. Querendo mudar, depois dos 3 anos probatório, para Feira de Santana. É aquela mesma regra lá do Ministério Público, que só vai se tiver alguém que queira transferir, depois de Só uma vai se tiver vaga. Só vai se tiver vaga. Ah, mas né? não fica preso eternamente em Salvador, não, né? Não, se tiver vaga lá, tem concurso de remoção, entendeu? Apareceu uma vaga para pedagogo em Feira de Santana. Aí vai abrir para todo mundo quem quer ir, né? Aí vai ter um concurso de remoção para ir para lá. Eu não sei te dizer como é no TJ, mas eu acredito que tenham pedagogos também em comarcas do interior, principalmente nas maiores, né? Mas para este concurso só teve para Salvador. Então, mas assim,
Com certeza, pode remover para qualquer comarca, desde que haja pedagogo nessas comarcas. E as atribuições do pedagogo é a mesma coisa lá do MP? Ó, as atribuições, inclusive, estão no edital, mas são muito... Geralmente, as atribuições, elas são de suporte à atividade fim. Né? Qual é a atividade fim do judiciário? É a execução da justiça. Então, geralmente, as atividades do pedagogo são de suporte à justiça. Olha o que eu vou até ler aqui as atribuições. Realizar atividade de supervisão e orientação com relação a tarefas concernentes à execução especializada de trabalhos pedagógicos, tais como planejar, coordenar e elaborar diagnósticos, utilizar recursos pedagógicos e técnicas especiais, realizar trabalhos que exijam conhecimentos de informática, operar equipamentos disponíveis e sistemas e recursos informatizados na execução de suas atividades, outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade da função que venham a ser determinadas pela autoridade superior. Então, assim, você tanto pode trabalhar, como eu trabalho, na área mais voltada à formação dos servidores, né, dos membros, dos magistrados, como você pode trabalhar como suporte às questões da atividade fim. Então, isso vai depender muito de qual é a carência que o TJ precisa. Ok? Eu vi alguém aqui que falou. Concordo totalmente, Liliane. Vocês só precisam de uma vaga. Vocês não precisam de 2 vagas. Né? Vocês só ocupam uma. Né? Professor, você poderia colocar no Classroom 6677? Posso sim. Eu pensei até a lei seca. Porque eu li lei seca, eu falei, gente, vai cair lei seca. Agora que eu entendi o que você está falando. Posso sim, eu já tinha separado ela, inclusive, para colocar. Eu vou colocar sim. Tiago, pode solicitar isenção para as 2 vagas? Claro, pode sim, tá? Pode solicitar. Tem cadastro reserva? É isso que eu estou falando. Tem esse número de classificados. Quem tiver sua redação corrigida vai ficar, obviamente, no cadastro reserva. Então, isso permite que essas pessoas sejam chamadas também. Agora, observe que o cadastro reserva não vai ser gigante, não. Ele vai ser pequenininho, né? Então, a possibilidade de chamar todo mundo e ter um outro concurso em breve é muito grande. Tá? Bom, vamos lá. Falei dos conteúdos, agora a correção da redação. Aqui está o número de redações que serão corrigidas. Né? Na verdade, não é o número de redação que serão corrigidas, é até a colocação. Em Salvador, são os 50 primeiros colocados para técnico, os 35 primeiros colocados para analista da área administrativa e os 5 primeiros colocados para pedagogo. Aí você fala assim, mas eu quero tentar, eu sou assistente social, eu quero tentar para serviço social. Quantas vagas? Se tem apenas uma vaga para o cargo que você está concorrendo, eles vão corrigir 5. Se tem 2 vagas, eles corrigem 10. Então, quer ver um exemplo? Assistente social, psicólogo, auditor. Auditor é outro que você pode fazer apenas com ensino médio, apenas com nível superior, tá? Independente de qual seja o nível superior. Basta ter nível superior, você pode fazer. Essas são os 10 primeiros, porque eles têm 2 vagas, tá? Agora, médico, obviamente, não temos médicos aqui, analista de TI, esse daí tem vaga pra caramba, todo concurso, analista de TI. Eu falei outro dia isso, não foi aqui não, foi numa turma presencial que eu estava dando aula. Eu falei para o pessoal, era uma turma de professores, falei assim, olha, eu amo a minha profissão, mas há muitos anos atrás eu sempre falava para as pessoas, faça um curso na área do magistério, você sempre vai ter emprego. Hoje eu falo, faça um curso na área de TI. Porque a quantidade de concursos que está tendo para TI, inclusive o Ministério Público da Paraíba, está com inscrição aberta ainda, para analista só teve para a área de TI. Só para a área de TI. Tem um outro concurso também, de um Ministério Público no TJ, não me lembro, só teve para TI. Né? Então, assim... Teve um de banco também, professor, só para TI. Acho que é o Banco do Brasil. Porque a gente está numa era totalmente digital. Então, agora, o pessoal da TI está surfando bonito. Muito bonito. E quantidade de vagas grandes em concursos que tem para vários, né? A quantidade de vaga para TI é muito grande.
né? Geralmente é maior do que todos. Para vocês terem uma ideia, nesse daqui, os 75 primeiros de TI serão corrigidos, né? Então, assim, é muita vaga para TI. Então, obviamente, se tivesse alguém aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, a quantidade de vaga, deixa eu pegar aqui. Ó, quantidade de vaga, Salvador TI, são 6 vagas, comparados com outros, né? Só mesmo o técnico administrativo. Ih, gente, perdão, eu botei o número errado para vocês. O analista de nível superior, eu botei que são 3 vagas. São 7 vagas, tá? 7 vagas. Porque eu na hora de fazer a transcrição, eu acabei transcrevendo de administrador. Administrador é quem é formado em administração. O técnico de nível superior são 7 vagas. Então, voltando aqui, apaguem o que eu falei aí em relação ao administrativo, e não são 3 vagas, são 7 vagas. E isso daí faz com que o número de redações corrigidas também seja maior. Então, não serão apenas 35. Não, acho que aí no caso vão ser 35 mesmo. Deixa eu confirmar aqui para vocês. Eu acho que é justamente por causa disso que vão ser 35. Nisso eu não errei, não. Deixa eu só confirmar aqui. Isso estava certo, são 35. Por isso que são 35, tá? São 7 vagas. Eu tinha colocado 3 vagas. Deixa eu até voltar aqui aonde eu falei. Opa. Aqui, ó, vagas. Aqui. Não são 3 vagas, não, tá, gente? São 7 vagas aqui. São 7 vagas, tá? Dessas 7 vagas, apenas para ficar claro, são 4 vagas de ampla concorrência, 2 para candidatos negros e 1 para candidatos com deficiência. Então, são 7. E serão 35 redações corrigidas, dos 35 primeiros, o que pode dar muito mais candidato, né? Então, neste caso, vai ter uma quantidade bem grande de pessoas para serem convocadas. E geralmente são convocadas. Então, vale bastante a pena fazer. Mais do que valia. Com 3, eu já disse para vocês que valia, né? Nesse caso aqui, vale muito mais. Ok? Então, eu estava aqui na redação, né? Aqui está tudo certinho. São 50 para técnico, 35 de analista e 5 de pedagogo. Para as outras comarcas, todas que têm uma vaga são os 5 primeiros e as que têm 2 são os 10 primeiros, né? E a gente já viu. 2 só tem 2, Camaçari e Barreiras. Todas as demais têm apenas uma vaga. E aí, como é que vai ser a composição da nota? A composição da nota é assim. A nota que você tirou de conhecimentos básicos, ela vai de 0 a 10. Lembra que cada questão vale meio ponto? Então, você acertou, vamos lá, de 20 você acertou 13. 13 vezes meio, você tirou 6,5. A sua nota aqui é 6,5. Vai multiplicar por 1. E na específica eram 40 questões, cada uma vale 0,25. Você acertou 30. 30 vezes 0,25 dá 7,5. Então, você vai multiplicar por 3. Vou até fazer a conta. Então, você tem 7,5 vezes 3 mais 6,5. E divide isso por 4. Ou seja, a sua média foi 7,25. Como ela é acima de 6, você está classificado. Você está elegível a ter sua redação corrigida. Só que você só vai ter sua redação corrigida se você estiver entre um número de classificados que está no edital, né? E como que vai ser a nota final? Vai ser essa nota da prova objetiva, 7,25, mais a nota da redação. Então, observe que a redação ela tem o mesmo peso da prova objetiva. Então, tirar uma boa nota da redação faz com que você, mesmo estando lá embaixo, você consiga,
subir para caramba. Porque a redação vale de 0 a 10. E você também precisa tirar no mínimo 6. Então, você vai somar a nota da objetiva com a nota da discursiva. Se você for técnico, são só essas duas. Essa é a nota final. Se você for analista, ainda vai somar a prova de título. Tá? A prova de título vale 1,5. Então, vai ser 10 mais 10 mais 1,5. A nota máxima é 21,5 para analista. E a nota máxima para técnico é 20. 10 da redação e 10 da prova objetiva. Ok? Tranquilo até aí? Me fiz entender aí? Estou entendendo. Vamos. Então vamos seguir. Aí vamos lá, realização da prova. As provas objetivas e discursiva, a redação, serão realizadas nos municípios de Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Porto Seguro, Salvador e Vitória da Conquista, com previsão de aplicação no dia 23 de julho, nos seguintes períodos: técnico judiciário no período da manhã e todos os analistas no período da tarde. Ah, Alexandre, eu queria fazer um analista administrativo porque tem 7 vagas para Salvador, mas eu também quero fazer pedagogo. Não pode. Ou um ou outro, tá? Porque os dois são analistas. E a duração da prova é de 4 horas. 4 horas para 60 questões e uma redação. Dá. Tá? Dá. Não tem nada aí fora do comum, não. Ok? Calendário. Prova sendo realizada em 23 de julho, né? Resultado parcial sai em 14 de setembro. E o resultado final em 30 de outubro. Esse resultado parcial já é com a nota da redação, tá? A prova é 23 de julho, no dia seguinte já sai o gabarito, mas o resultado parcial sai em 14 de setembro. E o resultado final em 30 de outubro. Ok? Seguimos. Agora a prova de título. Lembrando, prova de título é apenas para quem vai fazer para analista. 1,75. Tá? Ela vale um. Aí você fala assim, pô, mas só isso, 1,75? Lembra que 0,25 já pode fazer você sair do 8º para o 2º lugar. Né? Principalmente numa prova em que, num concurso em que a prova vale 10. Então, 0,25 conta muito. 0,25 a gente vai ter diferenciações aí mínimas na prova. Então, como que é a prova de título? Você só pode anexar um título de cada. Tá? Pós-graduação, 0,25. Lembrando, o edital, e eu vou até abrir aqui para ler para vocês especificamente a parte que trata da prova de título. Por quê? Olha o que fala, ó. Certificado de conclusão de pós-graduação lato sensu e nível de especialização na área de atuação para a qual está concorrendo. Então, você vai concorrer a analista da área administrativa e anexa um curso de pós em educação infantil. Não vai valer. Não vai valer. Né? Se você concorrer à pedagogia, eu até entendo que pode valer sim. Né? Se bem que a educação infantil vai depender muito da banca. Eu sou da banca, eu não aceitaria, não. Agora, se fosse educação, gestão escolar, educação especial, educação integral, aí eu acho que vale para pedagogia. Aí você vai falar assim, então, Alexandre, para a área administrativa, então, qual pós que poderia ser feito? Várias. Gestão pública, administração pública, gestão contábil, né? São essas voltadas para a área de gestão de pessoas, são as voltadas para a área de gestão. Então, essas valem.
Se você só tem pós muito voltada para a área da educação e quer fazer para a área administrativa, não vai valer, tá? Então, já pense nisso. Então, você só pode colocar um título. Ah, mas eu tenho 5 pós. Posso colocar as 5? Eu vou botar até 20, mas só vai valer uma, tá? Coordenação pedagógica, Joselice, eu acho que vale para pedagogia. Para pedagogia, eu acredito que valha, né? Para administração pública, não. Né? Para administração pública, não. Mas para pedagogia, vale sim. Tá? Mestrado, vale meio ponto, mas lembrando, a mesma coisa. Eu tenho mestrado em educação. Creio eu que não vai valer para de administração da área administrativa. Vai valer para pedagogia, obviamente. Né? E doutorado vale 1 ponto. Mesma coisa. Né? A prova de título ela é bem chutinha, bem pequenininha, só vale 1 título de cada. Você pode ter 10 títulos de pós, mas só vai contar 1. Tem gente que fala, não, eu quero mandar todos. Pode mandar, todos que você quiser, mas só vai contar 1. Ah, porque eu tô com medo desse daqui não valer. Tranquilo, tá? Mas só vai contar 1 título de pós. Seguimos. Aí pronto. Joselice, pode falar. Precisa enviar como o UMP antes? Não. A prova de título vai ter convocação. Boa noite primeiro, né, minha gente? Desculpa. Obrigada, prof. Eu vou até dar uma olhada aqui. Deixa eu ver direitinho Eu vou até dar uma olhada, porque eu estava lendo 2 editais. Agora eu fiquei até com medo de eu ter falado de um e ser o outro. Mas, assim, ela é upload. Você não precisa enviar, não, tá? É upload no sistema. Mas deixa eu só confirmar se ela é... Eu acho que ela é junto com a inscrição, sim, Joselice. Mas é upload no sistema, tá? Não é... Você não precisa enviar pelo correio, não. Mas eu confirmo e falo com vocês isso daí depois, tá bom? Eu ouvi o barulhinho de alguém me chamando, mas eu não vi porque eu estava aqui abrindo o edital. Alguém me chamou? Não? Ó, a prova realmente é upload no sistema, tá? E muito provavelmente a prova de títulos, eu estou aqui tentando achar a parte que eu tinha até sublinhado com marca-texto, mas eu estou achando que não foi a prova, porque eu estava lendo um outro edital hoje também. Avaliação, obrigado aos dados, todas as especialidades na forma prevista terão os títulos e documentos para fins de pontuação. Deverão ser enviados, os pedidos oficialmente serão candidatos oportunamente no site da Fundação. Eu acho que não é agora, não, porque eles estão falando que é oportunamente. Então, a princípio, depois eu vou ler com calma e a gente esclarece, expirado o período de entrega de títulos. Somente serão avaliados os títulos entregues dentro do prazo que seria estabelecido em edital específico a ser publicado. Então, não é agora, tá? Vai vir um edital específico convocando para enviar os títulos. Então, não precisa encaminhar nada agora, ok? Bom, aí chegamos, assim, na parte. E aí já vi... já vimos, né, como é que é o edital e como é que eu faço para estudar, né? Por onde eu caminho, por onde eu vou. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês. Bom, 75% da prova é a parte específica. Esqueçam a redação no primeiro momento, porque vocês não vão nem chegar a ter sua redação corrigida se vocês não conseguirem tirar uma boa nota na parte específica. Então, esqueçam a redação no primeiro momento. Ela é importante, mas no primeiro momento a gente vai esquecer dela. 75% da prova é a parte específica, né? Então, a gente tem que ter foco nas microaulas de Direito Constitucional, Administrativo e Administração Pública. Eu botei aqui microaulas que foi como a gente está colocando, né? Mas, assim, a gente tem que focar nessas disciplinas, realizar muitas questões de concurso. Semanalmente a gente vai ter, eu vou pegar nossas aulas para a gente estar fazendo
Um dia a gente trabalha a língua portuguesa e tudo, no outro a gente trabalha a resolução de exercícios. Então, eu vou montar novamente, com base na prova, uma nova organização para esses nossos estudos. Quem não vai estudar com a gente aqui, né, mas está vindo para saber mais, minha sugestão foquem, assim, quando eu digo focar, deem uma atenção especial à parte específica, sem esquecer, obviamente, as outras disciplinas. Mas tentem colocar a maior parte dos estudos na parte específica, porque elas têm peso 3. Elas têm peso 3. Então, conta muito. Tá? Principalmente o direito constitucional. O direito constitucional eu, na minha opinião, eu considero o direito constitucional muito mais simples do que o direito administrativo. Então, quando você consegue dominar o direito constitucional, vamos pensar aí que você vai ter 40 questões. Você vai ter pelo menos, no mínimo, 10 questões de direito constitucional. No mínimo. Né? Então, se você conseguir acertar dessas 10 mais 8, poxa, já deu um passo gigantesco. Tá? E a dica que eu sempre dou, que concursos, aprova concursos, tem um monte desses sites aí que tem aquelas resolução de questões de prova. Né? Alguns são pagos, outros são gratuitos. Aqui, concursos, eu sei que você tem direito a 10 perguntas por dia. Você pode responder lá 10 perguntas e ver a resposta. Você pode responder até 500, mas você não vê a resposta correta. As 10 primeiras você consegue ver. Né? Tem que fazer o cadastro e tudo mais. Então, assim, vale muito a pena fazer isso. Tá? O foco principal. O pessoal que está desesperado, agora eu vou estudar matemática dia e noite, está indo pelo caminho errado. Tá bom? Está indo pelo caminho errado. Aí a gente vai chegar lá, ó, 25% da prova é a parte básica. Legislação, para mim, é o principal aqui. Porque a legislação ela é muito pequenininha. Se você dominar aquilo ali, cara, já são, vamos botar aí 5 questões que tenha que você vai gabaritar. Porque não dá para inventar muito em legislação. Né? Língua portuguesa é foco em exercícios anteriores. E matemática e raciocínio lógico é revisão. Não tem como você aprender do zero. Né? Pessoal do lado de raciocínio lógico matemático, tem um monte de aula que a gente colocou, né? As equivalências lógicas, aquilo ali a gente vê para saber utilizar e tudo. Mas essa prova é mais ampla, porque ela não é só raciocínio lógico, ela é matemática. Ela tem um conteúdo de matemática dela aqui, é bem amplo. Para vocês terem uma ideia, ó, matemática aqui que eles estão cobrando toda a parte de raciocínio lógico, mas estão cobrando números inteiros, irracionais, operações, que é adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, expressão numérica, múltiplos e divisores, frações, números e grandezas proporcionais, regra de 3, porcentagem, noções de estatística, moda, mediana, média aritmética, ponderada, dispersão, desvio padrão, amplitude, variância. É muita coisa. Né? Então, assim, não adianta você querer aprender o que você não sabe. A gente vai rever. Tá? E aí, aqui no nosso curso, a gente não tinha nem matemática. Eu vou entrar com algumas aulas para a gente estar trabalhando. Né? Uma delas que eu acho importantíssimo, a gente trabalhar com noções de estatística, medidas de tendência, né? Moda, mediana, média aritmética e média ponderada. Isso é o básico que todo mundo tem que saber. Né? E é super simples. Depois a gente vai uma aula só de medidas de dispersão. Desvio médio, amplitude, variância, desvio padrão, também é simples. E sabendo isso, pode ter certeza que vai cair 1 ou 2 questões disso. Né? E é uma maneira de você garantir ali 1 ou 2 pontinhos preciosos. Ok? Bom, e português, obviamente, que eu já falei, muito exercício. Muito exercício. Tá? Não tem como deixar de ser. Aí vem a redação. Eu falei assim, olha, não vamos focar na redação nesse primeiro momento. No primeiro momento. Né? Só que a redação é 50% do valor da prova. Cara. É a prova objetiva mais redação, é 50%. Então, não tem jeito. A gente não vai se preocupar com a redação no primeiro momento, porque se você não for bem na prova objetiva, sua redação nem vai ser corrigida. Né? Mas ela é importante, sim, e ela pode definir, inclusive, as primeiras colocações. Você pode passar para correção lá nas últimas colocações, mas se tua redação for boa, tu pode subir para a primeira ou segunda. Né? Então, é aquilo. Faça o maior número possível de redações. O pessoal aqui do curso sabe que eu sempre coloco o tema de redação. Né?
façam, me lembrem, às vezes eu corrijo e mando, né? Quando eu esqueço, me lembrem. Alexandre, minha redação já está lá, que eu já vejo e dou o retorno, tá? E é aquela questão, uma vez por semana, lançando um tema de redação no Classroom para vocês fazerem, e eu dar o feedback relativo a isso, ok? Bom, e aí, concluindo aqui, como vai ser nossas aulas, né? Mantidas nossas aulas às quartas e sextas. Excepcionalmente, essa semana eu roubei a segunda-feira. Então, nessa semana, a gente não vai ter aula na quarta-feira, a gente só vai ter aula na sexta, porque a aula de segunda, de quarta, eu trouxe para hoje, justamente para a gente falar do edital. Mas vocês não vão ficar esse meio de semana aí sem atividade, não, tá? Eu vou disparar várias microaulas já sobre conteúdos do concurso para vocês começarem a trabalhar com isso, tá? Então, assim, ponto central das nossas atividades são essas microaulas. A teoria vai estar ali, né? E, eventualmente, a gente vai ter aulas extras. Eu sempre coloco, na aula extra de crase, ou aula extra, geralmente língua portuguesa ou de matemática, vai vir várias aulas extras nesse meio tempo. E eu estou estendendo o nosso calendário, a gente terminaria no dia 16 de junho, né? Eu estou estendendo até as vésperas da prova, dia 21 de julho. A prova é dia 23, então o calendário do nosso curso ele fica estendido até o dia 21, para dar tempo da gente cobrir tudo. Ok? Ficou alguma dúvida aí, gente? Alguma pergunta? Sim, professor. Vem cá, se eu for querer fazer para analista na área da administração, o meu curso em especialização em educação, direitos humanos e diversidade. Olha, vai depender muito da banca. Eu, se fosse banca, eu aceitaria. Direitos humanos e diversidade, para mim, tem total sentido. Mas depende muito da banca. Ainda tem relações raciais. Eu particularmente acredito que é válido, né? Okay. Mas é aquilo, né? É a banca que vai decidir isso. Eu, na minha concepção, eu acredito que é válido. E se eles negarem, eu acho que um eventual recurso você consegue fazer com que seja válido, sim. Eu ainda não sei se vou fazer ele ou pedagogia. É uma dúvida cruel, né? Porque você fala assim, pedagogia é minha área e tudo, mas em compensação, administrativa tem 7 vagas, né? Mas pedagogia, para dizer a verdade, eu nunca exerci, né? Eu trabalho como na área de especialista em história. Sim. Mas eu tenho lá. Tenho uma especialização em pedagogia, tudo isso. E de tanto da gente falar de pedagogia, o negócio fica meio finalizado, né? Aí eu tô vendo. Até lá, até os últimos suspiros eu vejo. Técnica eu sei que eu vou fazer. Sim, sim. Eu sou super a favor de vocês fazerem 2. Técnico, obviamente, quem tiver, né? Como fazer o técnico e o analista, quem puder, obviamente. Alguém deu aí o Bruno, eu só ouvi Bruno, mas não vi quem era. Alguém quer falar alguma coisa? Liliane. Bruno, Oi, Liliane. Professor, a última prova de títulos da FCC do SEC Bahia, eu fiz para coordenação, eu coloquei um título que eu achei que nunca eles fossem aceitar, que foi em gestão pública municipal, uma especialização que eu tenho, e eles aceitaram. Eu nunca imaginei que eles fossem aceitar. Então, Valmira, pode botar seu título, viu? Gestão pública é muito ampla, entendeu? Gestão pública... Eu tenho uma pós em gestão pública, uma pós coringa. Eu uso para quase tudo uma pós em gestão pública. Porque se você está trabalhando numa escola pública, conhecimento de gestão pública é fundamental. Se você vai trabalhar no judiciário, gestão pública. Se você vai trabalhar em qualquer lugar que você trabalhe na área pública, gestão pública é fundamental. Então é uma pós coringa essa daí. Graças a Deus, é que eu nem imaginei. Eu, como sou inventário da educação, eu botei esse alencado a essas outras coisas, porque eu acho que abre bem mais o leque. O bom das pós é quando a gente pega pós que sejam abrangentes, né? Elas acabam servindo para a educação, mas para outras áreas também. Sim, e outra coisa, já corrigiu minhas redações? Eu vou dar uma olhada, Valmira, porque eu estava vendo que eu estava cometendo um erro. Algumas eu estava corrigindo e eu não estava devolvendo. Aí eu corrigi, achando não está corrigido, e vocês não estavam recebendo. Aí amanhã eu vou dar uma olhadinha direitinho e vou retornar já para vocês tudo, para ver quem ainda não recebeu, que eu consigo ver lá o que foi devolvido ou não. Chamaram a atenção justamente disso.
é a surra que eu estava levando do clássico. Mas amanhã já vai estar tudo lá. Quem não teve ainda a correção, o retorno, vai ter. Tá bom? Certo, porque em Lauro e TJ, né, como foi a mesma redação, aí eu mandei só por um lugar. Sim, perfeito. Mais alguém, gente? Não? Bom, se não tem mais ninguém, eu vou encerrar por aqui. Só concluindo da seguinte forma. Esse daqui, para mim, junto com o concurso do Ministério Público, foram os 2 grandes concursos do ano na Bahia, assim, 2 concursos gerais, né, que qualquer pessoa poderia fazer. Obviamente que a gente vai ter os concursos do magistério vindo aí, né? A gente deve ter aí Camaçari, Simões Filho, Lauro de Freitas, e daí vão chegar, Feira de Santana, e vão vir, né? Mas são concursos específicos para a área do magistério, deve ter outros cargos, mas grandes concursos, quando eu digo grandes concursos, com um plano de carreira muito bom, com um salário bom, com boas condições, são esses 2. Então, assim, super recomendo que vocês façam o concurso do TJ, tá? Ainda que seja para técnico, mas eu tenho nível superior, eu vou fazer para técnico, faça. É um concurso de entrada. É um dos melhores concursos de entrada. Eu esqueci de mostrar para vocês. Deixa eu mostrar o plano de cargos e salários aqui para vocês. Ó. Perdão, plano de cargos e salários não. Eu vou mostrar a estrutura remuneratória do TJ. Aqui, ó. Essa daqui é a estrutura remuneratória. Isso daqui é o vencimento básico. Então, aqui, ó. O analista, ele começa aqui, ó. O técnico, 3.725,10. Aí existem 36 níveis. E o último nível é 6.272. Você fala assim, no final da carreira eu só vou ganhar isso? Não. Isso daqui é o vencimento básico. Agregado ao vencimento básico, vem as inúmeras gratificações que podem ir vindo junto, né? Então, você vai ter quinquênio, você vai ter outros tipos de gratificações. Então, tudo isso daqui vai sendo atrelado. E do analista está aqui, ó, 6.111 e lá no último nível, 10.291,59. Então, assim, se não é o melhor dos mundos, é um bom salário, é uma excelente estrutura de trabalho e são 30 horas semanais, o que permite, inclusive, que vocês possam trabalhar, ter uma outra matrícula se for de professor, ou podem trabalhar na iniciativa privada em outro horário. Então, assim, é um concurso de respeito, né? Então, considerem bastante carinho fazer esse concurso do TJ da Bahia, principalmente por não ser um daqueles concursos que tem malucos, que tem 20 matérias para você estudar e você fica perdido, tá? Então, assim, totais condições de vocês fazerem uma boa prova. Ok? Bom, pessoal, mais alguma coisa? Podemos encerrar? Por mim, pode. Então, vou concluindo aqui. Essa aula foi gravada. Em breve ela vai estar disponível. Ela está aberta, né? Ela vai ficar lá no nosso Classroom, no nosso YouTube, mas também vai estar lá no Classroom do TJ. Tá bom? Então, pessoal, boa noite para todo mundo. Bons estudos. Agora começou mesmo, né? Agora já tem um edital. Agora vocês vão começar a ver o desespero de todo mundo querendo estudar. Aquilo que eu falei lá desde o início, né? Então, pessoal, boa noite, bom descanso. Boa noite, professor. E olho lá no Classroom que já tem material lá. Tá bom? Tchau, gente. Okay. Tchau, tchau.